Shalom, queridos. Leitura bíblica. Hoje, no dia 10 de julho, nosso texto está no livro de Josué, no capítulo de número 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, toda a planície do Oriente, Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, desde o ribeiro, do meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Jesimote, e desde o sul abaixo de Asdod e Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e senhoreava no monte Hermon, em Salca e em toda Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e a metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes Moisés, servo de Yahvé, e os filhos de Israel feriram. Moisés, servo de Yahvé, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra das quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o oriente, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o Monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, o que havia nas montanhas, nas planícies, nas campinas, nas descidas das águas, no deserto e para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, e o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Éfer, outro. O rei de Afeca, outro. O rei de Lazaron, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Sinrom-Meron, outro. O rei de Atzaf, outro. O rei de Taanac, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Joquinão, no Carmelo, outro. O rei de Dor em Nafate, Dor, outro. O rei de Goim em Gilgal, outro. O rei de Tisra, outro. 31 reis ao todo. Josué, capítulo de número 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe Yahvé: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está de fronte do Egito, até o termo do Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, os de Asquelon, o de Gate, o de Ecrom. E os aveus desde o sul, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade até o pé do Monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Então somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já tenho mandado. Reparte, pois, agora essa terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés.
Como a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo de Javé, desde Aroer desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, a cidade que está no meio do vale, toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jesureus e dos Maacateus, e o monte Hermon e toda Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do resto dos gigantes, que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Jesureus, nem os Maacateus. Antes, Jesur e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Então, somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados de Yahvé, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, toda a campina até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal, Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sirma, Zerete, Zaar, no monte do vale, Bet-Peor, Asdot Pisga e Bet-Gesmote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evim, Requem, Zur, Ur, Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e o seu termo. Essa é a herança dos filhos de Ruben, segundo suas famílias, com as cidades e aldeias. Deu Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo suas famílias, e foi o seu termo, Jazer e todas as cidades de Gileade, metade da terra dos filhos de Amon até Aroer, que está de fronte de Rabá, desde Esbom até Ramat-Mispa e Betonim, e desde Manaim até o termo de Debir, e no vale Bet-Arã e Bet-Ninra, e Sucote e Safon, que ficara do resto do reino de Seom, rei de Esbom, mas o Jordão e o seu termo até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão, para o oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou à meia tribo dos filhos de Manassés, segundo suas famílias. De maneira que o seu termo foi desde Maanaim, mas todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, todas as aldeias de Jair que estão em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade, Astarote, Edrei, cidades dos reinos de Og em Bazã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir segundo suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. E Yahvé, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Salmos. Hoje o Salmo de número 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é Yahvé e muito digno de louvor, e sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Se falará da força dos teus feitos temíveis e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é Yahvé, sofredor e de grande misericórdia. Yahvé é bom para todos.
As suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Yahvé, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. Teu domínio estende-se a todas as gerações. Yahvé sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o sustento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é Yahvé em todos os seus caminhos e santo em todas as tuas obras. Perto está Yahvé de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Yahvé guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor de Yahvé e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Jeremias, hoje capítulo de número 6. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a buzina em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Haquerem, porque da banda do norte espreita um mal e um grande quebrantamento. A formosa e delicada, filha de Sião, eu deixarei desolada. A ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos, subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos, subamos de noite e destruamos os seus palácios. Porque assim dizia Yahvé dos exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada. Só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuadamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te tornem assolação e terra não habitada. Assim diz Yahvé dos exércitos: diligentemente respingarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna tua mão como vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, não podem ouvir. Eis que a palavra de Yahvé é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio do furor de Yahvé, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos jovens juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão aos outros, herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz Yahvé. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz Yahvé. Assim diz Yahvé: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me viria o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz Yahvé:
Eis que armarei tropeços a este povo e tropeçarão neles, pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim dizia Yahvé: Eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arco e lança trarão. Eles são cruéis, não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou, e dores como de parturiente. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há em redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre vós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são mais rebeldes e andam murmurando. São duros como bronze e ferro. Todos eles andam corruptamente. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo. Em vão vai fundindo o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque Yahvé os rejeitou. Amém? Vimos aqui então os nossos textos de hoje, que mais uma vez no livro de Josué vimos que a tribo de Levi não recebeu herança da terra, porque a herança deles é o próprio Deus. Que a gente possa entender que uma coisa são os bens materiais, outra coisa é aquilo que edificamos, construímos para a nossa vida espiritual. A tribo de Levi recebeu como herança o próprio Deus. Então as provisões eram de acordo com o que Deus mandava. Tudo na dependência do Senhor, aprendendo a depender dele, porque ele é o seu bem, a sua herança, tudo o que possui de mais precioso. E no Salmo 145 temos um texto lindo, muito lindo, onde fala da alegria, né, de poder servir ao Senhor, de confiar nele. Mas ele diz que o Senhor é bom para todos, que o Senhor sustenta todos que caem e levanta todos os que estão abatidos. O Senhor dá provisão ao tempo certo. O Senhor está perto de todos os que invocam o seu nome. Ele ouve o clamor, ele salva e ele guarda aqueles que o amam. Então a gente entende que só depende de nós. Esse cuidado é um cuidado paternal, é um cuidado de pai. Se nós aceitarmos a paternidade de Deus, lembrando que pai corrige, dá bronca, né, puxa a orelha, nós vamos desfrutar das bênçãos. Mas se nós rejeitarmos a paternidade de Deus, aí então nós mesmos é que estamos fazendo as nossas escolhas. Não podemos culpar a mais ninguém. E em Jeremias 6, temos novamente esse entendimento, né? De que é necessário andar em obediência. Ele fala, ande pelo bom caminho, né? Pergunte pelas veredas antigas, quer dizer, quais são os princípios antigos, quais são os ensinamentos, né? Dos princípios lá do começo, o que é que Deus estabeleceu. Procura viver isso e acharás descanso para a sua alma. Está tudo muito conturbado, tem muita perturbação. Que padrão você está usando para a sua vida? Que paradigma que você está seguindo? O caminho é Jesus. Ele disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que a gente possa andar com Jesus, para que a nossa alma encontre descanso. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, fiel, justo, nós te bendizemos, te louvamos, te damos graças pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque a todos que receberam o sacrifício da cruz e a tua paternidade, o Senhor tem sido cuidadoso, zeloso, misericordioso, o Senhor tem sido compassivo, o Senhor tem sido perdoador.
Nós sabemos que de nada disso merecemos, mas que o seu amor de Pai tem nos concedido todas essas coisas. Obrigada porque o Senhor é aquele que sustenta os que caem e que levanta os que estão abatidos. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.